E fala, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. No vídeo passado eu fiz uma introdução apresentando os deuses para vocês, né? O que cada um deles faz. E no vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês os templos, né? O que cada um tem a nos oferecer e como você pode estar, né, organizando aí a sua base de maneira estratégica. Bom, vamos começar então com o templo de Ártemis. O Templo de Ártemis fornece um impulso de alcance a todos os soldados e edifícios, ou seja, as suas tropas de arquearia vão ter um alcance maior, né, de ataque. E temos também aqui o Templo de Poseidon. Ele fornece, né, um escudo que protege o edifício adjacente. Você pode estar protegendo um templo, né, ou um monumento, talvez, ou qualquer edifício que você tiver, né, em sua base, usando apenas as casinhas, que daqui a pouco vamos falar um pouco sobre também. E aqui nós temos o Templo de Atena, que aumenta a saúde, né, de todos os edifícios. Mas vale lembrar que esse templo ele dá um booster na saúde apenas dos edifícios, não das suas tropas, né? Ou seja, a sua cidade vai ficar mais resistente. Temos aqui o templo de Afrodite. Esse templo ele ele fornece impulso de ataque e de saúde a todas as tropas, ou seja, todas as suas tropas, incluindo os heróis, eles vão receber aí, né? Vão estar recebendo então o impulso de ataque e de saúde, um bônus aí de 41%. Temos também o Templo do Ares. O Templo do Ares, ele é um pouco semelhante ao de Afrodite, mas o que diferencia? O Templo do Ares, ele dá um impulso somente de ataque, ele não dá impulso de saúde, dá impulso apenas de ataque, um bônus aí de 30%, e conforme você vai fazendo upgrade, né, no templo, esse número vai aumentando. E ele, vale lembrar que esse templo ele dá bônus também aos edifícios, ou seja, todos esses monumentos que causam dano também, né, acabam recebendo o bônus do templo de ataque do templo de Ares, coisa que o de Afrodite não fornece. O templo de Afrodite fornece o bônus apenas para as tropas e não para os edifícios. Temos aqui também o templo de Hefesto. O templo de Hefesto, ele fornece, né, os artesãos para melhorar a sua cidade, ou seja, durante o ataque do inimigo, ele vai ficar spanando uns construtores que vão ficar dando upgrade, né, em sua cidade durante esse tempo. Né, durante o ataque do inimigo, o templo de Hefesto vai estar dando um booster a todas as suas construções. Booster de resistência, de ataque também, inclusive é muito bom. Temos aqui também o Templo de Hermes. O Templo de Hermes vai nos fornecer aí, né, um aumento de saúde e velocidade. Porém, esse aumento de saúde não faz tanta diferença. Ela aumenta a velocidade de suas tropas em 18%, né? Isso é bom, principalmente quando está no ambiente do deus. E aqui nós temos o Templo de Hera. O Templo de Hera, ele fornece dano de explosão, ou seja, sempre que o inimigo destruir qualquer um desses templos, esse templo, assim que ele cair, ele vai explodir, causando dano, né, aos deuses do inimigo. E é uma ótima linha de defesa contra os deuses do submundo, uma vez que os deuses do submundo são frágeis, né, eles são bastante afetados pelas explosões do Templo de Hera. Porém, vale lembrar, pessoal, que esses bônus só valem enquanto o templo estiver de pé. Por exemplo, vamos supor que eu tenho o bônus, né, de explosão do templo de Hera. O inimigo derrubou o templo de Hera, eu não tenho mais acesso a esse bônus, ou seja, né, eu perco aí esses bônus conforme o inimigo vai destruindo os meus templos. Destruiu o templo de Poseidon, eu perco o escudo que eu tenho, né, eu perco o escudo
que eu tinha protegendo, né, qualquer edifício e assim por diante. E aqui eu tenho o templo de Hades, um dos principais. O templo de Hades, ele ressuscita as tropas, né, que o inimigo vão matando no mapa. Por exemplo, matou suas tropas, eles vão ressuscitar como esqueletos e continuar atacando seus inimigos. Mas é daquele jeito, se destrói o templo de Hades, você não tem mais esse benefício. Por isso que é sempre bom a gente proteger os templos o máximo que a gente puder. Temos aqui também o templo de Apolo, né? O templo de Apolo também é um dos mais importantes. Ele proporciona, né, um efeito de cura, ou seja, enquanto esse templo aqui estiver de pé, ele vai ele vai curar todos os seus edifícios que estiverem no mapa, não somente os templos, todos os edifícios. E aqui nós temos os monumentos. Vamos falar um pouco sobre eles também. Vamos começar então com o monumento de Ártemis. Esse monumento, ele dispara flechas, né, contra os deuses inimigos que estiverem invadindo sua cidade, também contra as tropas, né? E você coloca casinhas de Ártemis em volta desse monumento, o alcance dele vai ser maior. Se você reparar, toda essa área verde aqui, ó, é onde ela alcança, onde ele consegue estar arremessando, né, as suas flechas ao inimigo. Mas se coloca casinhas de Ártemis em volta desse monumento, essa área vai aumentar, né, atingindo uma região bem maior. Se você coloca casas de Ares em volta também, vai aumentar, né, o poder do ataque, vai impulsionar o ataque desse edifício. Temos que também o monumento de Poseidon, dá para ver que ele já tem um alcance bem maior. Ele espana regularmente, né, criaturas marinhas que vão defender sua cidade, ou seja, vai estar espanando uns tritões, umas criaturinhas azuis que soltam um jato de água pela boca e causa bastante dano aos deuses. Se você combinar casinhas de Ártemis e de Ares em volta desse monumento, você acaba tendo aí, né, uma linha de defesa muito, muito eficiente. Temos aqui também o monumento de Atena. Esse tem um alcance ainda menor, como vocês podem ver, essa área azul é o alcance desse monumento. Você pode estar resolvendo isso, né, com as casinhas de Ártemis, como eu acabei de falar, para aumentar o alcance deste monumento. E esse monumento ele vai ficar espanando tropas, vai ficar espanando hóplitas, né, durante o ataque do inimigo. E essas tropas são bastante eficientes, principalmente quando está no ambiente da deusa Atena, né, que dá um booster aí também para o monumento. Temos aqui também o monumento de Afrodite, o alcance é maior do que o alcance do monumento de Atena e encanta regularmente grupos de unidades inimigas próximas para lutarem ao seu lado. Ou seja, por exemplo, vamos supor que o inimigo esteja atacando sua cidade e tem membros da aliança do inimigo ajudando, colocando tropas para poder atacar em suas construções. Aí esse templo, né, ele vai converter as tropas, né, do inimigo para lutarem, né, na defesa da sua cidade, ou seja, vai corromper as tropas do seu inimigo. Isso caso, né, lógico, as tropas estejam dentro dessa área rosa aqui, ó. Você pode aumentar essa área com casinhas de Ártemis ou até mesmo no ambiente da deusa, no ambiente de Afrodite. Esse monumento ele ganha uma área maior. Como vocês podem ver, a área que ele alcança é essa aqui. Aí se a gente ativa o ambiente da deusa, nós podemos ver que o alcance fica bem maior. Cobre todo o mapa aqui, como vocês podem ver, ó. Isso vale não somente para esse monumento, mas também para qualquer monumento, né, que esteja aí no ambiente do seu respectivo deus. E aqui temos também o templo do Ares, ele tem um alcance gigantesco e olha que nem está no ambiente do deus. Ele vai ficar explanando alcoólitas, ou seja, é um tipo de soldadinho, um soldadinho mais forte, por mais que seja em quantidade menor, que se eu não me engano ele libera apenas 4,
Esse soldadinho tem uma força, né, acima da força base das óptas, das outras tropas comuns. Causa bastante dano e é bem mais resistente. E é óbvio, né, que no ambiente de Ares, esse monumento ele spana uma quantidade maior desses soldadinhos. Temos aqui também desculpe o erro. Temos aqui também o monumento de Hades, né? O alcance dele também não é muito grande, mas você pode estar resolvendo isso com as casinhas de Ártemis ou simplesmente ativando o ambiente do deus, que vai estar, né, aumentando o alcance aqui, como vocês podem ver. O alcance fica bem maior. Aí o que acontece? Esse monumento, ele vai abrir portais no chão que vai espanar, né, um exército de esqueletos para poder atacar os seus inimigos. E ele pode abrir esse portal até mesmo ao lado dos deuses. Por exemplo, se os deuses estiverem no alcance aqui dessa área aqui escura, né, que vocês podem ver, esse monumento ele vai abrir um portal, né, ao lado dos deuses basicamente, que vai espanar várias tropas de esqueletos e atacar os deuses inimigos que estão atacando sua cidade. Temos aqui também o, o monumento de Hermes. O monumento de Hermes, ele vai gerar, né, tropas tipo os alcoólitas, só que não, ele vai gerar tropas tipo as hóplitas de Atena, só que bem mais rápidas, né? Eles se movem mais rapidamente pelo mapa. Temos aqui também o monumento de Zeus, que inclusive depois eu vou falar também sobre o templo de Zeus, que eu não tenho ele aqui no momento. Vou falar sobre ele também. Esse monumento de Zeus, ele ele solta um raio, né? Ele solta um raio aí que percorre todo o mapa causando dano tanto nos deuses inimigos como também nas tropas que estiverem, né, ajudando os deuses inimigos. E temos também aqui... Ah, e esse monumento é muito bom, viu? Vale a pena estar investindo nele. Tem mais algum que eu tenho esquecido? Ah, sim, o de Apolo. Temos o de Apolo. Ele joga uma bola de fogo que causa bastante dano, né? A intensidade é bem alta. Causa bastante dano, né, nas tropas e nos deuses atingidos. Pode ver que o alcance não é muito grande. Você pode estar resolvendo isso com casinhas de Ártemis. E se você colocar casinhas de Ares também em volta, o dano vai ser ainda maior. E aqui nós temos, né, o monumento de Hera. O monumento dela vai gerar regularmente guerreiros da vingança. Ou seja, esses soldadinhos espanados por esse monumento, eles explodem quando chegam perto dos deuses, quando morrem. Eles explodem causando dano nos deuses. Isso caso eles consigam, né, tá chegando perto dos deuses. Pode ver também que o alcance desse monumento é bem grande, né? Temos aqui também o monumento de Hefesto. Fornece construtores para construir reforços de torre na sua cidade. Ou seja, enquanto esse monumento estiver de pé, ele vai estar espanando construtores que vão ficar construindo torres de defesa na sua cidade durante o ataque do inimigo, né? Isso é muito bom, é uma linha de defesa muito, muito, muito boa. Agora também eu quero falar um pouco sobre o templo de Zeus. O templo de Zeus, ele fornece um pequeno impulso de saúde e ataque, né? E alcance para todas as tropas e edifícios. Assim, é um impulso bem pequeno, vocês podem ver que o impulso é de 7%, 7,65%. É um impulso bem pequeno e geralmente você vai sempre começar o jogo com esse templo, né? É o templo aí que vem de graça no jogo. Você pode estar, inclusive, estar no ambiente do próprio Zeus. Você vai já começar o jogo tendo o impulso desse templo. E é isso. Agora eu quero falar um pouco também sobre as casas. Aqui temos, né, o ambiente de Afrodite. Vocês podem ver que eu tenho casas de Afrodite em volta das minhas academias de heróis. Vamos falar também um pouco sobre esses heróis. O herói que eu tenho aqui é o Perseu.
ele causa, né, um dano, né, um dano bastante considerável aos deuses e ele persegue os deuses diretamente. Ele não pode ser distraído por tropas inimigas. O objetivo dele, né, o objetivo de ataque dele é aos deuses. E temos aqui também a Atalanta, né, ela atira flechas rapidamente, como se fosse um tipo de metralhadora. E temos vários outros heróis aqui que vocês podem, né, estar usando para tá defendendo sua cidade. Inicialmente você vai começar com o Hércules, ele é de graça, ele vem gratuitamente. E aqui temos as casinhas. Você pode ver, ó, que tem casinhas de Apolo em volta do templo de Apolo. Ah, mas por quê, ó? A casa oferece bônus de cura, ou seja, a taxa de recuperação de 12,8%. Se, por exemplo, se eu coloco essa casinha de Apolo perto de qualquer outro edifício, esse edifício vai se curar mais rapidamente. E aqui temos as casinhas de Afrodite em volta das minhas academias de heróis, porque as casinhas dela fornecem o dano de ataque e saúde às tropas, né? Assim como o templo. Para eu poder, por exemplo, pegar esse bônus aqui e colocar, vamos supor que eu queira colocar aqui nessa academia, eu precisaria pegar uma casinha dessa e deslocar até esse ponto. Você vê que quando eu clico, ó, a academia agora passa a brilhar, porque agora está recebendo, né, o bônus oferecido pelo templo de Ártemis, da Afrodite. Temos aqui também, né, as casinhas de Ártemis em volta do templo do monumento de Poseidon, como eu havia dito, né, aumenta o alcance. Agora você pode ver que o alcance está bem maior. E o alcance também do jato de água soltada pelas tropas de Poseidon é bem mais alta. Temos aqui também casas de Ares em volta do monumento de Atena para fortificar, né, o ataque, para aumentar o número de ataque. Casinhas de Zeus aqui em volta do templo dos Zeus, porque ele fornece, né, aí o bônus de saúde e dano, né? Que inclusive ele está fornecendo também aí para o meu monumento de Ártemis. Você precisa usar suas casinhas de maneira estratégica para poder tirar o máximo, né, de proveito dos benefícios que ela tem a oferecer. Temos aqui as casas de Hades, você pode colocar no mínimo uma casinha perto de cada academia para poder estar ressuscitando as suas tropas quando elas morrerem. Temos que a casinhas de Hermes para aumentar a velocidade. Você pode perceber que eu coloquei casinha de Hermes próximo, né, das minhas academias de centauros, aumentando a velocidade deles. Mas é assim, destruir o templo, né, destruir o templo, a casinha também cai, levando juntamente o bônus que ela oferecia. Então, protejam bem os seus templos. Temos aqui também as casinhas de Atena, né? As casinhas de Atena fornecem aí um bônus de resistência para todas as construções adjacentes, igual aqui, ó, tá vendo que tem, vocês podem ver que tem casinhas de Atena próximo ao templo de Ártemis. Ou seja, o templo de Ártemis vai estar recebendo aí o bônus de resistência, né, por parte dessas casinhas de de Atena. Aqui temos as casinhas de Poseidon, né, que fornece o escudo para poder estar protegendo aí o edifício que você queira estar protegendo. Por exemplo, eu posso simplesmente pegar uma casinha dessa aqui e colocar aqui, ó, ao lado de, de qualquer construção. Aí vocês podem ver que o escudo fica protegendo, né, o edifício cujo o templo está próximo. Eu posso, né, então estar movendo as casinhas para pontos estratégicos e montando, né, a minha linha de defesa através desses escudos. E é isso que eu gostaria de falar a respeito, né, dos templos e dos templos e dos edifícios e também das casinhas. Agora vamos falar também um pouco sobre as linhas de defesa. Você pode estar colocando o templo principal, né, cujo pertence ao ambiente. Vocês podem ver que a minha cidade que está no ambiente de Afrodite, então a minha prioridade maior é o templo de Afrodite. Então ele vai estar sempre posicionado
ao centro da cidade, né, para evitar ataque direto dos deuses. Os templos mais importantes, assim, que os inimigos vai sempre começar, né, atacando, vai ser sempre o templo de Apolo e o templo de Hades, né? Eles sempre vão começar aqui, ó, pelo templo de Apolo. Eu recomendo vocês deixarem esses templos bem separados, porque, por exemplo, vamos supor que eu deixe aqui o templo de Apolo e aqui o templo de Hades, vai facilitar para o meu inimigo, né, tá concluindo os objetivos dele. Ele vai estar destruindo o templo de Apolo, vai andar pouca coisa e destruir o templo de Hades aqui. Então eu procuro sempre deixar o templo de Apolo aqui no canto, o templo de Hades no outro canto, o templo principal no centro. Caso esteja no ambiente de Apolo, o templo de Apolo, é óbvio, vai estar fixado aqui no centro da cidade e você pode estar colocando o templo de Hades bem longe, para poder fazer o inimigo andar no mapa para poder estar destruindo esses templos. E temos aqui também as academias, né, de tropas comuns, que vai estar spamando essas tropas durante o ataque inimigo para estar defendendo a sua cidade. Os monumentos, né, cercado pelas casinhas de maneira estratégica. Aqui vocês podem ver, tem a casa de Ares, né, fornecendo aí ataque para a torre de Apolo, para o monumento de Apolo. Temos também as casas de Ártemis fornecendo bônus de distância. E é isso, gente. Essa academia de centauros é sempre bom vocês estarem protegendo com casinhas de Poseidon, né, com esse escudo, para poder proteger, né, do encantamento de Afrodite, pois a Afrodite pode encantar essas tropas e essas tropas, uma vez encantadas, pode causar grandes danos, né, à sua cidade, pois essas tropas causam bastante dano aqui, como vocês podem ver, né, causa 2.800 de dano, é muito dano. Então, vocês protegem bem essas academias com as casinhas de Poseidon, né, para estar evitando aí o encantamento de Afrodite. Temos também as Górgonas, né, é uma linha de defesa muito boa. Inclusive, é bom vocês estarem usando o escudo sobre elas também, para evitar o encantamento por parte de Afrodite. E é isso. Tem mais algo que eu gostaria de falar? Bom, no momento é isso. Até o próximo vídeo.